se vocês estiverem de acordo, eu vou seguir a sequência dos trabalhos conforme está na programação, tá bom? E aí, faltando, quando tiver dado 10 minutos, faltando 5, eu posso avisar, se vocês preferirem por escrito, para não interromper a fala de vocês, mas aí vocês fiquem atentas e atentos aqui ao chat. Pode ser? Então, sejam bem-vindas todas e todos os autores mais uma vez. Vamos aí começando essa sessão Violências e Contextos Educacionais, com o primeiro trabalho. Então, nesse trabalho eu sou coautora, né, mas a Gabriela e a Ana Clara vão fazer a apresentação. Então, moças, com vocês. Oi, gente, boa tarde. Salve todo mundo. Eu sou Gabriela, estou na graduação, no final da graduação de Psicologia da UERJ. Vou começar apresentando, né, falar um pouco, introduzir nosso grupo de pesquisa, cuja orientadora é também nossa mediadora de hoje, a Amanda Matos, e depois vou deixar a Ana se apresentar, né, quando ela for falar a parte dela. Então, acho que para começar a falar do grupo de pesquisa, né, já que é voltado para os estudos de gênero, sexualidade, enfim, de raça, que tem aí essa base nos feminismos, né, interseccionais, acho que não tem muito como não falar sobre o contexto político, até porque ele atravessou o nome do nosso, né, do grupo de pesquisa de uma maneira, assim, muito crucial, digamos assim. Então, antes, quando eu entrei no grupo, que já faz uns anos, ele tinha um nome que tinha gênero e sexualidade no nome, enfim, sempre voltado para o contexto escolar, né, para o cotidiano escolar, e, né, naquele período super complicado, né, naquele cenário político das pré-eleições, que viriam a eleger Bolsonaro, a gente decidiu, né, em grupo, enfim, mudar o nome, e aí acionando aí o termo violência, o que já abriu, né, toda uma série de reflexões também, enfim, para poder a gente se proteger do que estava por vir, que a gente não sabia ainda muito bem, né, naquele momento, pelo menos, foi importante essa mudança, e a gente passou a adotar esse termo violência, que ainda estamos investigando também se é um guarda-chuva aí interessante para as discussões, né, de opressão, enfim. Aí, são muitas histórias, mas vou tentar focar aqui no encontro com o Teatro do Oprimido, que foi uma coisa que passou a aparecer para a gente, né? Já tinha sido citado antes, assim, durante a história da pesquisa, mas nesse contexto de isolamento social que a gente decide se debruçar sobre os relatórios né, que a gente registra todo o trabalho em sala de aula, de cotidiano escolar, em relatório, né? A gente voltar nisso e poder fazer enfim, uma reelaboração ali, ter mais tempo para discutir esses afetos que atravessaram o nosso trabalho, né? Então né, quando eu entro era numa instituição anterior, mas aqui a gente também vai se limitar a falar sobre a instituição que a gente está ligado agora, né? Que não está com trabalho presencial no momento, mas é um colégio federal, né, público, com crianças na idade de 9 a 11 anos, mais ou menos, né, então a gente vai focar mais nisso. Ana, quer falar, então, já um pouco desse contexto pandêmico aí? Como é que foi? Vou falar assim. Boa tarde, gente. Meu nome é Ana Clara. Na verdade, espera só um minutinho, que eu acho que o meu áudio está ecoando para vocês. Acho que a Gabi podia desligar o microfone que vai. Acho que melhorou. Isso. Boa tarde, meu nome é Ana Clara. Eu também estou na graduação de Psicologia na UERJ, eu estou na metade do curso aí. E, bom, eu vou retomar um pouco a fala da Gabi, né? Ela traz um pouco da retomada da história do estágio e
como que teve essa questão política, a mudança de nome e quais foram as motivações para a gente entrar na discussão do tema da violência. Eu entrei no estágio recentemente, né? Eu entrei, na verdade, esse ano. E eu queria falar um pouco sobre esse lugar que eu estou ocupando de ter entrado nesse projeto de pesquisa no ano da pandemia, né? Como que foi esse recorte pandêmico, porque o nosso estágio, o acesso ao campo é nas escolas, e a gente sabe que em março a gente teve a paralisação das atividades, então esse acesso ao campo, ele foi retirado da nossa possibilidade aí de estar discutindo, de estar trabalhando com o estágio. E o meu primeiro acesso ao campo foi a partir dos relatórios, né? Porque a gente discutiu em grupo como a gente ia continuar as atividades de estágio, e a gente chegou num consenso de que a gente ia fazer uma retomada dos relatórios e das atividades de campo que já ocorreram. E com essa retomada, para alguns, também foi o primeiro encontro com esse campo para outros, que foram as pessoas que entraram nesse ano no contexto pandêmico, que fui eu inclusa. E aí eu acho que é interessante a gente tocar nesse assunto da importância dos relatórios, né, e da importância desse registro da atividade de campo, porque ele também vira um acesso através da escuta, um acesso através da escrita, e que mesmo sem ter o campo físico e sem ter essa presença do colégio e dos alunos, eu senti que a gente conseguiu, pelo menos para mim, né, que não teve essa experiência prévia, consegui ter um acesso muito bom e que incitou muitos questionamentos também iguais a quem já teve esse acesso a campo. E, bom, a gente, nessa retomada dos relatórios, teve um enfoque em duas oficinas em específicas, que foram a oficina de pessoas e coisas e a oficina de entrevista com os personagens. Eu vou passar a fala para a Gabi, só para ela explicar um pouquinho sobre o que consiste cada uma dessas oficinas. Então, aí, voltando ainda mais um pouco, né, no que consiste essa pesquisa e intervenção, digamos assim, né? A gente tem uma série de materiais, uma série de dinâmicas e oficinas para serem feitas com as crianças em sala de aula, né? Então, a gente tem como um cardápio aí de atividades que a gente vai adaptando à medida da necessidade de cada turma, né, de cada questão, as demandas que chegam para a gente, também o que a gente vai observando, enfim. Então, assim, é uma série de dinâmicas, brincadeiras, jogos, enfim, leituras dinâmicas, assim, às vezes materiais disparadores, né, a gente já usou várias coisas, né. Então, entre esse grupo de oficinas, enfim, esse cardápio, né, como a gente chama, tiveram duas oficinas que ganharam muito um destaque para a gente, que nos afetaram, e eu vou explicar por quê, né, que isso atravessou a gente, assim, nesse período que a Ana estava explicando, de troca durante o isolamento, né, desses encontros virtuais, que foram as oficinas que mais se aproximam de uma experiência dramática, teatral, enfim, que convoca aí essa coisa, essa experiência, né, que acabou levando a gente a querer trocar com esse espaço do Teatro do Oprimido, né, do Boal. Então, uma delas chama Pessoas e Coisas, e a outra se chama Entrevista com Personagem. Na oficina Pessoas e Coisas, a gente divide 3 grupos, ou dependendo da nossa adaptação, 2, enfim, a gente fez várias experimentações e adaptações diferentes com essas oficinas. Mas, assim, basicamente, divisão, né, a gente chega na sala, divide em 2 ou 3 grupos, um de pessoas, outro de coisas e outras vezes só de observadores. E a gente faz ali uma simulação, né? A gente tenta, através da brincadeira, através desse recurso do lúdico, né? Do teatral, dessa performance, enfim, atribuir papéis. As pessoas, enfim, fazem coisas, mandam nas coisas, mandam nesse outro grupo como se fossem os objetos, enfim, a gente discutiu muito isso, né, durante esse processo, e o grupo de alunos e alunas, que são as coisas, teriam que obedecer meio que, né, tudo, ou, assim,
com restrições, mas aquilo que o grupo de pessoas manda, né? Enfim. E aí a gente abre um momento em que eles interagem. Tá, isso é o resumo do Pessoas e Coisas. E depois a gente discute, né? Depois a ideia é que a gente faça dinâmica e discute o que aconteceu, impressões, sensações, enfim. Em sala de aula ainda, né? Num segundo ou terceiro momento. A oficina de entrevista com personagem, a gente, né, separa em grupos que constroem uma personagem que é interpretada, enfim, incorporada por alguma das pessoas do grupo, né? E aí a gente discute e faz ali. Só que assim, o que aconteceu? Essas duas oficinas começaram a gerar muita comoção por parte das crianças, muita, nesse colégio novo, e a gente se permitiu afetar por isso, mas a gente conseguiu, né, nesse tempo de isolamento social, trocar muito mais sobre isso na supervisão, né, nos nossos espaços de reunião, semanalmente. E aí, várias questões foram suscitadas, a gente começou a pensar em como que o teatro pegou, né, essas crianças, assim, como que afetou, e foi gerando uma reflexão sobre subjetividade, principalmente na oficina de Pessoas e Coisas, que mexe muito com essa relação de opressão, né, o que é você fazer outro de coisa, enfim. E na entrevista com o personagem foi mais porque houve muita mobilização e uma vontade de fazer cenas inteiras, não só fazer um personagem, mas, né, tem relato de oficina que eu estive presente, por exemplo, porque a gente trabalha em grupos, né, em que eles falaram assim, tia, a gente quer fazer uma cena, pode fazer cena? A gente falou, claro, né, a gente se empolga também, a gente se permitiu afetar por isso, tudo. E aí fizeram cenas, né, inteiras, assim, com todas as pessoas do grupo participando, interpretando, querendo fazer cada um personagem, né, querendo construir uma família, construíram, sei lá, grupos de amigos, construíram cenas elaboradas, e aí, durante o isolamento, a gente começou a pensar, o que é o teatro do oprimido? E a gente ainda está muito, né, num processo ainda inicial dessa investigação, mas o que o teatro do oprimido tem que pode dialogar com o nosso método, né? O que o teatro fora do Boal, que tem esse método mais de abertura para intervenções no movimento, né? Quem já esteve no Teatro Fórum, quem teve essa experiência, sabe que é um método que te convoca a intervir, convoca a participar, e é uma coisa sem ensaio, né? Não é muito um teatro de roteiro, não é um teatro que tem todo, né, assim, o ensaio, não tem roteiro, enfim, tem a intervenção, tem o momento, tem o espectador, né, você mexe muito com essa dualidade que a gente tem se deixado afetar, né, nas oficinas, que são essas questões, essas relações de opressão entre pessoa e coisa, pessoa e objeto, entre quem oprime e quem é oprimido, enfim, e tudo isso são relações que o TO, né, o Teatro do Oprimido, também explora. Então, a gente tem investigado aí ainda inicialmente as trocas possíveis entre esses dois campos. Acho que é um pouco isso, Ana, que depois eu não sei quanto tempo temos ainda. É muito rapidinho. Não sei se eu já ultrapassei. Tem três minutinhos. E aí, acho que tocando um pouco na fala da Gabi, que ela traz sobre esse espaço que a gente... Gabi, você pode fechar seu microfone? Posso. Só para não dar erro. Clássicos da isolamento. E retomando um pouco a fala da Gabi sobre esse encontro que a gente tem, né, desse espaço estético do TO com o que acontece em sala de aula e a correspondência dos jogos teatrais com as oficinas, eu queria retomar um pouco o artigo que a nossa orientadora Amanda escreveu, que ele articula 4 fatores muito interessantes da gente discutir, que são o controle, a exposição, a corporidade e o olhar, né? E que esses quatro elementos, eles estão presentes tanto na escola quanto no campo da sexualidade, mas de maneiras completamente diferentes. Que enquanto na escola a gente lida com esses 4 fatores de uma maneira de uma ferramenta de vigilância, uma forma de aprendizagem, a gente tem o contraste aí do campo da sexualidade, que a gente tem um encontro desses 4 fatores, dessas 4 experiências, como incitantes de prazer e do desejo, e que aí a gente pode trazer aí a reflexão da importância dessa troca
dessa troca implicada e bilateral entre os alunos e nós que estamos conduzindo a oficina, né? De permitir ter essa abertura e de ter essa flexibilidade e abrir mão um pouco da visão do controle nos termos pedagógicos de ensinar algo, de trazer algo dado, né? Eu acho que a gente acaba ficando com isso muito forte, que não existe algo dado, a gente está em construção ali com os alunos, em forma em forma das oficinas. E, para finalizar, eu queria... Mas pode concluir o raciocínio. Tá. Já é uma conclusão mesmo. E eu queria ler 2 citações que a gente achou muito importantes de serem assim, trazidas para reflexão sobre esse mesmo artigo, que eu vou abrir aqui para dar uma lida para vocês. A primeira é: ao abrirmos a possibilidade para o imprevisível, para a surpresa, para o desejo sem prescrições, é possível circular entre elas, favorecendo práticas dialógicas, que é o que eu estava falando sobre a permissibilidade de se adentrar aí no desejo da corporidade do olhar. E a segunda citação e última é: a descentralização da ideia de condução e controle do processo pedagógico que atravessa as brincadeiras infantis põe em cena a potência emancipadora da agência das crianças e inspira reflexões importantes para pensarmos o gênero e a sexualidade fora de perspectivas pedagogizantes. É isso. Finalizando. Aí, só para não deixar de falar, ainda extrapolando o tempo, mas é só para fazer, assim, uma reunião de mais ou menos as referências que a gente tem usado, né? Então, a gente tem dialogado muito com a Butler, né? Principalmente no livro dela... Ai, meu Deus, está aqui. A Vida Psíquica do Poder, né? Teorias da Sujeição, que fala muito sobre essa relação dialógica, enfim. O Arco-Íris do Desejo, que fala desse encontro do âmbito terapêutico com o teatro do oprimido, né? E acho que é isso que faltou citar. Um pouco desses estudos. Só para finalizar. Tá bom. Obrigada. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Ana Clara. Então, vamos passar para o próximo, Thales Ladeira. Pode ser, Thales? Pode ser sim, galera. Deixa eu habilitar tá, então quando eu vou fechar o meu vídeo, quando der 10 minutinhos, então, eu te aviso aqui no chat que faltam 5 minutos, tudo bem? Tá, João. Eu vou pretender ser bem breve. Tranquilo, fique tranquilo. Vamos lá. Vou começar me apresentando. Eu vou me apresentar e depois eu vou fechar o vídeo, porque aqui na minha cidade está chovendo muito e a minha internet está bem ruim. Estou com medo do vídeo comprometer minha fala, então vou me apresentar com o vídeo aberto, depois eu vou desabilitar. Meu nome é Thales, eu sou mestrando da UF de Pádua e mestrando em ensino pela UF de Pádua e sou professor no município de Rio das Ostras, de séries iniciais. E aí, o tema que eu trouxe é sobre a escola sem partido. Eu, assim, para não ficar falando e aí, de repente, abrir uma ideia, que é um tema muito amplo, para abrir uma ideia e, de repente, eu ia me perder naquela ideia, eu preferi elaborar minha fala em um texto, porque aí eu acho que fica uma fala mais consolidada, e que vai ter, e eu garanto para a mesa que vai ter um começo, um meio, um desenvolvimento e vai ter um final. E aí a gente vai conseguir abarcar o que eu queria trazer de uma forma mais certinha e mais... e garantir mesmo a qualidade da fala, entendeu? Então eu trouxe esse texto, que é a minha fala, eu organizei as ideias de forma bem... que elas dialoguem e tudo mais de forma bem didática. E aí eu vou desabilitar o vídeo e aí eu começo a fala, tá bem? E pretendo não demorar muito. Estou atento ao tempo aqui. Então, primeiramente, é sobre escola sem partido e essa ideia do cerceamento da liberdade do professor. E eu trago que o projeto Escola Sem Partido, ele foi protocolado pela deputada federal Isalci Ferreira e no Senado tramita um projeto de igual teor, que é o número 193 de 2016, e foi proposto pelo senador Magno Malta, inspirado na campanha feita por um movimento social encabeçada por Miguel Najib, após a sua filha chegar de uma aula lá em setembro de 2003, relatando que o professor dela havia comparado Che Guevara com Francisco de Assis. A partir de então, esse movimento ficou 11 anos
em discussão com a parcela da sociedade que acredita que há realmente uma doutrinação política e ideológica nas escolas e que é preciso combater essa suposta doutrinação, se tornando, então, um projeto de lei em 2014, ao ser apresentado no estado do Rio de Janeiro pelo deputado do estado do Rio, que é o Flávio Bolsonaro. E em 2015 ganhou essa dimensão nacional que está aí até os dias atuais. A Escola Sem Partido ganhou força e vem se consolidando a partir de grupos religiosos fundamentalistas e grupos políticos da direita e da extrema-direita. O objetivo desses grupos é sensibilizar a sociedade para reduzir, até conseguir banir por completo qualquer discussão, desde âmbitos federais, municipais e estaduais, de valorização da liberdade de gênero e de sexualidade, e de qualquer concepção política de esquerda presente no âmbito da escola. E aí eu trago alguns municípios que já flertam. É importante dizer que a Escola Sem Partido ela não é aprovada em âmbito federal, mas alguns municípios já flertam dentro da Câmara de Vereadores com a possibilidade da aprovação da Escola Sem Partido em âmbito municipal. E aí eu trago alguns desses municípios, a saber, São José do Rio Preto, em São Paulo, Lorena, em São Paulo, Santa Cruz do Monte Castelo e em Jundiaí, também em São Paulo, dentre outros. E se não resistirmos a isso, a sua implementação será fixada nas salas de aula de todo o Brasil, em todos os segmentos da educação básica e também do ensino superior. O panorama se agrava ainda mais na medida em que levamos em conta que o Ministério e a Secretaria de Educação contarão com um canal próprio de comunicação destinado ao recebimento de reclamações relacionadas ao descumprimento dessa lei. E aí eu trago um pouquinho de como que é o panorama do site do Movimento Escola Sem Partido, de acesso público, todo mundo pode acessar, que visa deixar claro na sua página inicial que se os alunos estiverem passando por uma suposta doutrinação, eles devem denunciar. Então aí já se instaura esse clima policialesco da educação. E aí a gente tem no menu do site alguns links, que aí o aluno pode ser encaminhado para um link que diz assim, por uma lei contra o abuso da liberdade de ensinar. Outro link que informa o seguinte, modelo de notificação extrajudicial. Outro, flagrando o doutrinador. Outro, planeje a sua denúncia. E outro, conselho aos pais. Processem por dano moral as escolas e os professores que tramitem conteúdos imorais aos seus filhos. Então, eu quis trazer esse panorama do site para a gente ver do que se trata essa gravidade dessa questão. Então, esse clima de denuncismo já vem se impregnando nas escolas ao redor do Brasil, embora a Escola Sem Partido não tenha sido aprovada em âmbito municipal, muitos alunos já estão se sentindo no direito de denunciar práticas de professores, com essa ideia do flagrando o doutrinador. E aí, esse mesmo site apresenta uma outra seção intitulada Educação Moral, em que denuncia situações em escolas que estariam atentando contra os valores cristãos e familiares, ou seja, temas que eles consideram ligados a gênero e sexualidade, porque de acordo com esse movimento, os temas de gênero e sexualidade vão contra todo aquele panorama cristão de que é homem e mulher e que o que vem depois disso já é procedência do maligno. Então, o único projeto que faz um contraponto a essa ideia da Escola Sem Partido, a esse movimento da Escola Sem Partido, é um projeto de esfera federal, do deputado federal, até então, o deputado federal Jean Willis, que estabelece propostas que refutam os fundamentos do Escola Sem Partido, intitulado Projeto Programa Escola Livre, que, dentre uma série de propostas, estabelece, primeiro, a livre manifestação do pensamento, segundo, a liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar, ler, publicar e divulgar por todos os meios a cultura, o conhecimento, o pensamento, as artes e o saber, sem qualquer tipo de censura ou repressão. E terceiro, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.
No entanto, enquanto a oposição, que é esse movimento que eu digo, estabelece poucas políticas de enfrentamento, o movimento Escola Sem Partido vem ganhando espaço e apoio do governo federal, principalmente se a gente considerar que os fundamentos do Escola Sem Partido são um dos pilares do fundamento do próprio governo federal, do Jair Bolsonaro. Então fica claro quando a gente se propõe a analisar o enxuto programa, enxuto, que eu digo enxutíssimo programa do governo federal, que aí eu consegui destacar em uma das frases do programa do Bolsonaro a seguinte menção ao Escola Sem Partido, de forma indireta. Ele diz assim, conteúdos e métodos de ensino precisam ser mudados. Isso está lá no projeto do governo. Mais matemática, ciência e português, sem doutrinação e sexualização precoce. Então, só para a gente ver como que o plano do governo dialoga com esse movimento do Escola Sem Partido. Então, fica claro nesse programa do governo a tática que vem sendo usada de acusar os professores de doutrinadores. Então, é o tempo todo essa implementação de um caráter policialesco de acusação contra os professores. E aí eu trago essa perspectiva de como que isso adoece os professores. Eu acabei de terminar a minha dissertação, eu defendi há 2 semanas atrás a dissertação de mestrado, onde eu trabalho exatamente sobre a questão do adoecimento dos professores. E aí um dos pontos que eu dialogo na dissertação é justamente sobre como que o movimento Escola Sem Partido promove essa censura e essa retaliação, essa condição de trabalho precária e como que isso acaba adoecendo os professores e tirando deles o próprio sentido do trabalho. Ele perde o sentido de trabalhar. Ele não se vê mais enquanto potência naquele espaço. Bom, só para finalizar, eu não sei quanto tempo que eu tenho, eu trago que o movimento Escola Sem Partido ele vem sendo considerado um movimento salvacionista da família, ao passo que consegue convencer a população de que, com isso, estaria se protegendo a família tradicional brasileira. E muita gente acaba se identificando com a proposta da Escola Sem Partido, porque muita gente se considera da família tradicional brasileira. Então, diante disso, fica claro que esse movimento, que diga-se de passagem, é um movimento político. E ele visa combater uma doutrinação ou uma suposta ideologia, mas é um movimento absolutamente ideológico e absolutamente político. Então, em virtude de tudo que foi indicado aqui, é preciso deixar claro que o Escola Sem Partido representa mais uma forma de criminalização do ensino na perspectiva crítica, agindo na tentativa de qualificar como doutrinador qualquer professor que trate de temas políticos sociais em sala de aula ou em fora dela, de forma crítica e emancipatória, configurando-se, antes de qualquer coisa, como uma grande afronta ao princípio constitucional do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, assim como da liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e divulgar o pensamento. Antes de finalizar minha fala, eu queria destacar que não existe, em hipótese alguma, neutralidade na educação. Não existe mesmo. Eu não considero, assim como eu creio que a mesa também não considera que existe neutralidade na educação. Portanto, o movimento Escola Sem Partido não é um movimento neutro e não é um movimento apolítico. É super ideológico, na medida em que revela suas verdadeiras intenções de alienação dos sujeitos envolvidos, negando a possibilidade de apropriação de uma perspectiva crítica da realidade e da própria humanização do homem. Ou seja, ela escamoteia um discurso de uma suposta função de neutralidade na medida em que ela não é neutra, ou seja, ela é ideológica e ela é absolutamente política. E com isso eu já fecho a minha fala e agradeço a paciência de vocês. Obrigada, Thales. Valeu. Tinha ainda aí mais uns minutinhos, mas a gente pode aproveitar no debate, né? Esses minutos que ficaram. Então, agora o próximo trabalho é do David. David, você está a postos? Sim, estou aqui. Então, vou fazer a mesma coisa, tá? Quando der 10 minutos, eu aviso ali no chat que faltam 5. Tá. Para não interromper sua fala. Eu preparei um material no PowerPoint, mas eu vou ser bem real, não sei muito bem como funciona aqui para projetar.
Mas eu vou falando e a gente vai depois, pode Aqui para mim aparece um link para apresentar, eu não sei, bom. Deixa eu ver. Veja se você localiza aí. Mas o Gabriel está explicando ali no chat. Tá. Deixa eu ver. Tá aparecendo? Oi? Tá aparecendo sim, tô conseguindo ver direitinho. Tá bom, obrigado. Então, o meu trabalho se chama Se Joga na Pista e Reza, vem para dançar com a MC Queer, é um verso de uma música que eu aproveitei para dar um título. Como fala de funk, até para aproximar mais também algumas pessoas, né, do ambiente, da temática. Então, a ideia seria fazer aproximações possíveis do funk, do movimento funk e do movimento LGBTQIA+. Né? Eu me chamo David de Souza Soares, sou professor também de anos iniciais, sou professor alfabetizador, atualmente trabalho com crianças de 3º ano da Rede Municipal de Canoas. Sou mestre em Educação pela Universidade La Salle e trabalhei na dissertação de mestrado sobre as impossibilidades ou possibilidades do diálogo intercultural entre a cultura juvenil, analisando em específico o funk, e a cultura escolar da EJA. Então, acho importante apresentar essa trajetória porque essa temática surge a partir dessa ligação minha com o tema, com o problema, e também minha enquanto gay, enquanto movimento, né, enquanto parte desse movimento. Então, a proposta do trabalho seria buscar as aproximações possíveis entre o funk e o movimento. É um início de uma pesquisa muito maior, né? Eu acho que, inclusive, o resumo que eu escrevi, se eu fosse escrever hoje, eu já teria outras alterações, já teria outra forma, porque ao longo do mês, né, dos meses que foram passando, eu fui tendo outras referências que me ajudaram a construir um trabalho que ainda está muito inicial, mas que talvez hoje tenha um pouquinho mais substância. Assim. E a ideia também de participar do congresso seria de troca, de aprendizagem, de troca com as pessoas e tal. Então, o funk tem uma aderência no Brasil, inicialmente, né, e até hoje muito se vê nas comunidades periféricas, né, o Viana aponta isso lá em 1990, e também ele traz que tem um outro ritmo muito parecido com o funk, que chegou na mesma época, e que teve uma aceitação melhor, porque ele teve uma repercussão maior dentro das festas na Zona Sul, né, do Rio. E também tem uma outra questão relacionada ao funk, que eu acho sempre muito legal trazer e discutir, que ele mostra um local, a favela, ele mostra uma organização que a sociedade não quer enxergar a maioria das vezes, né? Que também é da Lopes Facim. Então, ao longo da dissertação, a gente conseguiu ver as dificuldades de se articular, de perceber o funk e as próprias culturas juvenis serem reconhecidas e percebidas nesse contexto escolar, né? Pois além dessa questão de não perceberem essas manifestações, os preconceitos com o ritmo, com a sexualidade, com a sensualidade presentes no gênero musical, acaba justificando essa não utilização, né? E daí eu trago uma outra parte da Lopes Facina que diz que, apesar de ser visível que através do funk as juventudes da periferia conseguem se reinventar criativamente, apesar dos poucos recursos disponíveis, né? Que também depois o Darel traz uma discussão muito legal, que através da música, do funk, do rap, os jovens que iniciam na vida profissional cedo, que normalmente são esses jovens que residem, que têm aderência também ao ritmo, né? Enquanto MCs, né, enquanto criando as letras, eles conseguem nos shows, nas interações, nas trocas, resgatar a sua autoestima e também uma questão de dignidade, que às vezes pelo trabalho acaba ficando escondida, né?
E daí, quando a gente busca articular, então, o funk, o movimento e as culturas juvenis, parece ser uma dificuldade ainda maior, né? Parece que vai virando um combo de situações que são difíceis e tem pouca discussão dentro do espaço escolar, né? Por serem sujeitos e uma problemática de pesquisa que muitas vezes a sociedade não faz questão de enxergar, e a Louro traz uma discussão muito legal, que essas discussões sobre a homossexualidade não ocorrem dentro do espaço escolar, talvez numa perspectiva de não querer mostrar, de não querer ensinar o que acontece, né? Das pessoas não se identificarem com as práticas, enfim. E assim como o funk, então, assim como o funk, são discussões que fazem parte do cotidiano escolar, mas que a gente, dentro da sala de aula, acaba não aproveitando, né? Não problematizando. Então, o funk, isso a gente percebeu através da pesquisa, né? O funk aparece dentro do espaço escolar, nos recreios, nas festas, de movimentos que são dos próprios alunos, mas essas discussões não chegam dentro da sala de aula, né? Ela acaba ficando muito superficial. Ele entra, mas ele não tem uma marca, né? E daí, dentro da sala de aula, a gente poderia explorar essas potencialidades do ritmo, né? As potencialidades políticas, éticas, pedagógicas e até mesmo fazer uma costura do que os alunos escutam, né? Lógico que quando a gente fala em trabalhar com funk, não é reduzir a isso, né? Mas seria proporcionar uma possível e uma maior discussão, né? Ampliar esses momentos, né? Mesmo não sendo o enfoque deste trabalho, eu sempre gosto de relatar que quando a gente fala das possibilidades pedagógicas a ver com ritmo, claro que se inicia de uma ideia de que o professor tem uma intenção, e por uma intenção pedagógica ele precisa ter um preparo como qualquer atividade. Não é de pegar uma letra qualquer e trabalhar sem ter um pensamento, né? Sem ter um preparo antes para isso. E as referências que eu utilizei, no resumo, como eu disse, é um trabalho muito inicial ainda, que ao longo, assim, até a ideia de participar do congresso seria mais por uma questão de ampliar essas discussões, né? É isso. Obrigada, David. Agora, seguindo a sequência, a gente teria a apresentação da Daniela e da Glória. Daniela e Glória, vocês estão preparadas? Sim. Sim. Não. Minha câmera. Tá. Eu aviso vocês quando tiver transcorrido 10 minutos, tá? Ok. Então, a gente Então, tá preparou uma apresentação. Não sei se ela está aparecendo, alguém pode me confirmar isso? Está aparecendo. Está aparecendo. Obrigada, Glória. Sim. Então, né, primeiramente, boa tarde, né, a todos, todas e todes. Então, eu vou me apresentar, eu me chamo Daniela Varela, e eu sou graduanda do curso de Fisioterapia aqui da UFSC, Campus Araranguá. Então, Glória, se tu quiser se apresentar. Boa tarde, meu nome é Glória e eu também sou da fisioterapia, do mesmo campus. Então, inicialmente, a gente vai ler aqui o nosso resumo, né? Então, e depois a gente vai decorrer melhor sobre ele. Então, a Universidade Federal de Santa Catarina, ela é composta por 5 diferentes campos. E no sul do estado reside o Centro de Ciências, Tecnologia e Saúde, onde diferentes questões que envolvam desigualdade de gênero transpassam o cotidiano de estudantes, servidoras, técnicos e docentes. Nos últimos anos, casos de discriminação e assédio contra estudantes, mulheres e LGBTQI+, se restringiam
a comentários discretos de corredor que acabavam no esquecimento sem que qualquer medida fosse tomada. Verificou-se, então, a necessidade de criação de um projeto que ampliasse a visibilidade do tema. O projeto chamado Roda de Conversa sobre Gênero e Sexualidade surgiu, então, com o objetivo de abrir o debate, não só no ambiente universitário, mas também na conservadora comunidade. O grupo aberto e semanal passou a criar oportunidades de identificar coletivamente obstáculos enfrentados na universidade. Debateu-se temas polêmicos, despertando a autocrítica e tensionando o sistema patriarcal. Então, encontrou-se nesse coletivo a aproximação com os feminismos e fortalecimento de redes de sororidade que se estabeleciam. O tema ganhou visibilidade nas paredes, nos banheiros, nas salas de aula, na Câmara de Vereadores, nas festas, nos eventos, nos centros acadêmicos. O projeto, então, iniciou formado apenas por mulheres, cresceu em número e se diversificou, ao mesmo tempo diluiu-se em outras ações, redes e espaços, demonstrando que o protagonismo estudantil é fundamental para o enfrentamento às desigualdades de gênero. Então, agora a gente vai decorrer melhor sobre o nosso resumo, né, e explicar a ideia do nosso projeto. Então, vou passar a palavra agora para a Glória. Inicialmente, na UFSC, em Campos do Aranguá, o único responsável pelos assuntos sobre saúde mental era o setor de apoio ao estudante, que é uma equipe multiprofissional com o objetivo de garantir a permanência estudantil na universidade. Porém, com a grande demanda por acolhimento psicológico individual aos alunos, sobre as questões de assédio e violência contra mulheres, se viu necessária a criação de um grupo. Desculpa, estou nervosa. Se viu necessária a criação de um grupo de apoio composto por mulheres, apenas por mulheres na universidade, trazendo visibilidade e acolhimento, iniciando a formação de redes de sororidade na universidade. As demandas sobre sexualidade e LGBTfobia ainda não eram atingidas pelo setor, chamando de desconhecimento institucional, porque uma ação institucional dependia diretamente de um aluno procurar o setor, e no caso de uma denúncia, era necessário procurar a ouvidoria da universidade para dar sequência, que é pouco conhecida, a ouvidoria, e bem pouco credibilizada pelos estudantes. Houve uma piora significativa nos relatos de assédio e as queixas por falta de segurança aumentavam gradativamente. Narrativas de alunas contam que homens nos arredores do campus ficavam em seus carros se masturbando ou perseguindo elas até as suas casas. Com atitudes de negligência institucional sobre os acontecimentos, muitas alunas tomaram a iniciativa de buscar formas de enfrentamento e medidas de prevenção sozinhas. E o protagonismo estudantil entrou em alta nesse momento. Acompanhou-se a abertura pelo Calfise de uma campanha feminista com um abaixo-assinado que alcançou 581 assinaturas na época, de discentes da instituição, que reivindicavam maior segurança dentro da universidade e dos seus arredores. E o objetivo do abaixo-assinado era pressionar a direção do campus e a prefeitura da cidade para aumentar o policiamento e a iluminação ao redor do campus. Aí, nesse contexto, que surgiu o grupo de conversa sobre gênero e sexualidade da UFSC, onde o setor de apoio, em conjunto com os alunos da instituição, acreditaram que seria uma boa oportunidade de iniciar um grupo mais aberto em caráter institucional, para promover diálogos semanais que abrangessem temas mais polêmicos e despertando a autocrítica e tensionando o sistema patriarcal. Originalmente, o grupo era pensado por mulheres e para mulheres, mas ao longo dos encontros o grupo foi se diversificando e criando uma grande rede de acolhimento. Hoje é construída por homens, mulheres e junto com a comunidade LGBTQIA+, da instituição. Vou passar a palavra de volta para minha colega. Então, a gente trouxe alguns assuntos que a gente debateu, né, semanalmente no grupo, né, que foi feminismo, masculinidade tóxica, prazer,
sigla LGBTQI+, relacionamentos abusivos, violência doméstica, a relações tóxicas e o amor romântico. Com a visibilidade que o grupo foi ganhando, né, a gente conseguiu também promover eventos juntos com os discentes, né, que participavam diariamente, né. A gente promoveu uma palestra sobre gênero e sexualidade, o que tem a ver com saúde mental. A UFSC diz não à violência contra a mulher, né, que foi uma semana de ativismo. Também teve assédio e violência contra a mulher, bases teóricas e técnicas, enfrentamento na universidade, que foi um mini curso que a gente fez recentemente na modalidade remota, né, por conta da pandemia. Também teve a Semana do Orgulho LGBT, que a gente também fez, e a gente trouxe também algumas imagens de alguns encontros, né? Então, nessa primeira foto aqui, foi de um encontro que a gente debateu sobre a questão do prazer, né, feminino. Nessa outra roda aqui, a gente debateu a questão de assédio, né, e também estava muito em alta esse assunto, porque recentemente tinha rolado alguns casos em algumas festas, né, da comunidade acadêmica. Aqui nessa outra foto foi um encontro que teve na semana de ativismo, né, da violência contra a violência contra a mulher, que foi um encontro que foi promovido por um homem para homens, né, que foi debatendo a questão, acho que deixa eu lembrar, mas se eu não me engano foi a questão do esqueci, acho que foi masculinidade tóxica, é isso. E aqui foi um encontro que a gente teve também, que vem uma outra aluna do outro campus, que ela fez uma performance para a gente, e a gente também debateu a questão da violência contra a mulher. Aqui também, no campus, a gente pendurou algumas plaquinhas na Semana do Orgulho LGBT, né? E nessas plaquinhas atrás tinha o significado, né, delas, o que elas mostravam a luta, né, dessa comunidade. E aqui também foi uma dinâmica que a gente fez na semana de ativismo também, essa que foi da violência contra a mulher, que a gente fez uma roda com mulheres, né, e nessa caixa tinha textos e crônicas, e a gente debateu em roda, né, que era as violências veladas. Nessa outra foto aqui também foi uma roda que a gente discutiu, a comunidade trouxe perguntas, né, o que a gente podia ajudar na luta para diminuir a questão do preconceito em relação aos LGBTs, né, dentro da universidade. A gente trouxe um videozinho também sobre algumas exposições que a gente fez no hall também, da universidade. Deixa eu ver. Essas exposições, né, elas aconteceram todas nas semanas de ativismo, né, que a gente fez. Então, com tudo, né, o que a gente pôde perceber, né, a nossa conclusão sobre o nosso grupo, é que a gente pode perceber que a luta e o protagonismo das minorias no ambiente universitário, ela tem que ser contínua, né, porque apesar das conquistas que a gente obteve, e espaço, e o reconhecimento institucional, ele é muito pouco, né, então ele tem que ser sempre contínuo
E muitas mulheres que sofreram violências acabaram por se identificar nas rodas e no grupo, né, compartilhando as suas dores e mostrando para a gente o quão importantes são as redes de sororidade e proteção, né? E também mostrando que as subnotificações e a normalização da violência pelo Estado e instituição trazem à tona de como o sistema patriarcal opera, né? Mostrando que o corpo da mulher tem que ser sempre político. Também as reivindicações em relação às pautas da comunidade LGBT vêm ganhando espaço, né, na instituição, com a ajuda das representações estudantis, mas ainda com uma certa resistência por parte da homogeneia branca de homens héteros, né, que ocupam espaços de poder. Aqui a gente trouxe algumas referências, né, que a gente usa no grupo, né, de leitura, enfim, e também referência que a gente buscou para estar fazendo o nosso grupo e o nosso resumo. Então, acho que era isso. Obrigada pela atenção de todos. Obrigada pela atenção. Obrigada, Daniela. Obrigada, Glória. Bom, a gente tem agora a apresentação do Gabriel Moraes. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Gabriel, então, quando faltar 5 minutinhos, eu coloco aqui uma mensagem no chat, tá? Tá. Daniela, deixa eu só pedir a gentileza de você tirar a apresentação, porque aí eu projeto uma aqui também. Desculpa. Imagina. Ai. Gente, vocês estão vendo? Tá carregando. Foi? Tá. Bom, qualquer coisa, problemas técnicos, vocês vão me sinalizando. Eu sou o Gabriel Moraes, eu sou aluno de mestrado da FEFELESTE, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da USP, e num programa chamado Diverstas, que é um programa interdisciplinar. O meu objeto de pesquisa são as masculinidades, e boa parte do meu campo foi com alunos de graduação na ECA, Escola de Comunicações e Artes, da USP também. Então é interessante também dividir um pouco e bater um papo sobre esse trabalho, que se tudo der certo vai ser defendido no fim do ano. Quando eu comecei o trabalho, a primeira pessoa que eu conversei foi a Cláudia Lago, como, né, a professora mentora desse seminário, e como presidenta da Comissão de Direitos Humanos da ECA, e uma das coisas que ela disse foi que todo rapaz da ECA se achava o Rodrigo Hilbert, né? E tendo isso como ponto de partida, foi interessante ver quais eram as performatividades, né, daqueles homens naquele contexto, para entender o quão mão da porra eles queriam ser vistos e quais eram as contradições em cima disso, né? Então, aqui, só passando um pouco rápido sobre a metodologia, o meu objeto de pesquisa também envolve o álcool. Eu não vou falar sobre ele hoje, a gente pode abrir depois para debate, mas o meu campo são nas festas universitárias, né, nos momentos que eu falo de não oficiais de sociabilização. Então tem bastante, ele é o que acontece fora da sala de aula, né. Eu fiquei 6 meses lá na ECA, em várias festas universitárias, uma delas, para quem é aluno da ECA, com certeza sabe, que é a Quinta Igreja, que são festas dentro do campus, uma mistura de happy hour e festa universitária, conversando e interagindo com homens e mulheres que eu chamo de interlocutores, né, geralmente, principalmente da graduação, entre 18 e 19 anos, né. Quais são os pontos de partida teóricos, assim, né? Acho que a primeira coisa, tipo, que bicho é esse que são as masculinidades, né? Principalmente com tantos termos, né? Masculinidade hegemônica, masculinidade tóxica, matriz cultural heterossexual. E aqui eu pego a Connell, né? Que é a grande referência, a autora referência, ou melhor, pioneira, né? Nos estudos de masculinidades, que basicamente define, né? Como uma configuração prática
em torno da posição dos homens na estrutura das relações de gênero, né? O que a Connell destaca, e aqui também é o olhar do trabalho, é como que as relações de poder se imbricam, né? Acontecem nas práticas das performatividades. E a segunda coisa, como pressuposto teórico também, são os marcadores da diferença, né? Como as pessoas querem ser vistas e são classificadas em alguns sistemas, né? Através de cor, raça, classe, gênero, sexualidade, e eu vou mostrar uns outros marcadores também. Tudo isso, essa estrutura, né, de atitudes revela um pouco da hierarquia e um pouco da disputa desses poderes, né? Por isso que eu falo sobre essas masculinidades disputas, seja intragênero, né, entre os homens, ou seja, entre os gêneros, né, entre homens e mulheres. Uma coisa também que é boa de destacar aqui é que essa narrativa, né, o meu trabalho, ele tem camadas, né? Então quando eu vou falar dos homens da ECA ou das mulheres da ECA, não tem uma pretensão totalizante ou generalizante, né? São homens de um recorte específico em cima de uma narrativa do que eles caracterizam do que é masculinidades, ou nas palavras deles, ser homem, né? E em cima do meu olhar e da narrativa que eu construí, né? Tipo, um homem branco, pesquisador de 32 anos, enfim, todo que também tem marcadores e está condicionado a sistemas de classificação, né? E aí, indo para a prática, o primeiro ponto que eu destaco é como que e aí eu falei com homens e com mulheres, mas como que as mulheres classificavam os homens, né? E aí eu vou chegar elas, né, chegaram em 3 grandes grupos, assim, o macho escroto, o bi-indie e os gays, né? Quais são os marcadores de cada grupo, né? O macho escroto, ele tem 2 coisas principais, né? Primeiro, ele é muito hétero. Então, a sexualidade aqui, ela aparece como um marcador de intensidade, né? As pessoas não são heterossexuais, bissexuais ou homossexuais. Elas são muito gays, muito POCs, né? Uma expressão para gays afeminados, ou muito héteros. Então, ele tem marcadores de masculinidade tradicional, né? Ele gosta de futebol, ele gosta de cerveja, ele gosta de carro. Ele é minoria, né, naquele ambiente, e tem uma coisa também de algumas performatividades serem condenadas pelas mulheres, né? Aqui é um exemplo de um post de uma mulher. Ecano hétero, né? Ecano, pessoa que estuda na ECA, né? Na escola de comunicação. Ecano hétero, Deus tá vendo você expondo as minas que você pega pros amigos. Que feio, ecano hétero. Pra que fazer isso, ecano hétero? Depois do macho escroto, tem o bi-indie, né? E que geralmente usa camisa florida e glitter nas festas, e principalmente se declara a favor das mulheres. Então ele é pró-feminista, ele defende poliamor, mas mesmo não sendo macho escroto, ele ainda tem alguns marcadores de toxicidade, digamos assim. Ele faz algumas coisas que ainda as mulheres, ele se defende, né? E uma coisa interessante aqui é destacar que ele geralmente é bissexual. A bissexualidade foi apontada por elas como uma vantagem competitiva nas afetividades, né? Se é bissexual, então é sinal que ele é menos escroto ou que ele transita melhor em algumas performatividades. E o último grupo, que seriam os homens gays, para as mulheres, os homens gays são aglutinados, né? Não tem diferença entre eles, assim. Principalmente porque na ECA, naquele contexto, a virilidade homossexual, ela não aparece muito, né? Todos os gays seriam muito POCs, né? Como eu falei, expressão para homossexual afeminado, que seriam muito femininos. Esse femininos bem entre aspas. E em alguns momentos, os homens gays são aliados das mulheres, mas em muitos momentos também eles entram em performatividades e são classificados ou operam igual aos outros homens, né? A principal coisa é em relação a assédio e violência, assim, né? Então, muitas mulheres falam, né, que homens gays que pegam no peito da menina quando ela de uma amiga, ou tem declarações machistas como tenho nojo de buceta, enfim. Tô falando bastante palavrão, tá, gente? E os homens gays sempre se defenderiam como se ser gay não o caracterizasse como assediador, né? Vendo o sistema de classificação, a gente vai um pouco para a prática, né? Como que ele acontece nas performatividades do homem naqueles ambientes. E aí aqui teve uma das festas, eu coletei todas as fotos, né, tipo, que saíram nas redes sociais nessa festa, e comecei a ver
os marcadores, principalmente relacionados a vestuário. Essa parte um pouco creepy do pesquisador, né? E aí, basicamente, a gente consegue ver os grupos das mulheres nesses marcadores, né? Sim, tem os be-indies, né? Que tem pessoas de camisa florida e de glitter, mas a grande maioria dos homens ou passa de uma maneira discreta ou desapercebida, né? Com camiseta branca, preta, camisa branca, preta, ou com acessórios, com roupas ditas femininas, né? Vestido, cropped, principalmente maquiagem. 2 pontos para ressaltar aqui, né? Não era uma festa fantasia, mas muitos dos homens iam com algum acessório. E geralmente esses acessórios respondem a masculinidades mais tradicionais. Pirata, marinheiro, gladiador, né? Marcadores que sempre ligam os homens a esse mundo da aventura e da violência também. O outro ponto é que essas coisas, elas são indicativos de que isso acontece na prática, mas elas não são correlacionadas, né? Não é todo homem que tá de camiseta preta que ele é um macho escroto, ou um cara de camisa florida e glitter que ele é um bi-indie. Mas que você entende um pouco do como passa a organização das mulheres, né? Qual é o ponto, né? Quando que dá ruim? Quando esses homens começam a transitar entre esses grupos e questionar esses limites, e quando as mulheres também se perdem um pouco no sistema de classificação, né? Aqui alguns exemplos. A história do hétero de delineador, né? Um dos meus interlocutores era um homem homossexual e ele falou assim, eu vou pegar aquele menino ali, porque ele estaria maquiado. E aí ele voltou e falou, nossa, ele falou que ele é hétero, tipo, ele me deu um fora, ele mentiu, porque, né, não existe hétero de delineador. E ficou essa brincadeira, ele virou uma piada entre os amigos, né, do hétero de delineador. Delineador é maquiagem, né? Dos bi-indies, né, quando eu fui apresentado para um interlocutor também, eles já falaram, esse é o único bi afeminado que eu conheço. Então, também que os bissexuais teriam um marcador de masculinidade diferente, né? Eles não poderiam ser afeminados. E outro caso também interessante é entre os homens gays, que uma das meninas, um menino mesmo sendo gay, foi dar em cima de uma garota, e ela falou, ai, que pena, eu tenho uma má sorte, né, os meus crushes são todos afeminados, que azar que eu tenho. E aí ele até brincou, ele falou, nossa, era só dizer não, né, tipo assim, não precisa você me julgar. Mostrando que esses limites, eles são passáveis e dão bugs sociais quando eles acontecem. Por que esse sistema de classificação acontece, né? E a quem ele é interessante, assim? Acho que o primeiro ponto aqui é entender que os sistemas de classificação para as mulheres, eles são mais do que um mero julgamento, né? Eles são sistemas de proteção. Existe toda uma rede de mulheres que tenta identificar quem seriam os machos escrotos, porque eles são supostos ou potenciais agressores e poderiam ferir as mulheres com violência, né? Aqui eu trago desde os sistemas que eu vou chamar de informais, que são iniciativas das alunas, como a Comissão Antiopressão. A Comissão Antiopressão é uma rede super estruturada e organizada para lidar e mediar casos de assédio e de violência durante as festas, e as instâncias que são oficiais, né? Tanto a Comissão de Direitos Humanos, que trabalha principalmente com denúncias contra professores e agressores, mesmo a gente sabendo que essas denúncias são subnotificadas e que muitas vezes não geram punição, e o USP Mulheres, que é o escritório que reúne toda a pesquisa, né, principalmente, e também ações que seriam educacionais. Só destacando, o USP Mulheres fez uma pesquisa em 2018, que é a pesquisa mais recente que a gente tem, e eu mando o link para vocês no chat depois, eu super recomendo para quem estuda violência na universidade, e essas coisas também saem do ar, né, em pesquisa sobre gênero e sexualidade, então eu recomendo já fazer o download já. Mas que de todas as mulheres pesquisadas, né, em todas as unidades USP, 55% declararam ter sido vítimas de alguma violência, né. As festas são um dos principais locais, né, isso não é estimulado, isso como se diz, espontâneo, e a ECA é um dos lugares principais também, principalmente por causa da Quinta Igreja, que é esse happy hour semanal que acontece dentro do campus. A outra coisa interessante aqui é que esse sistema de classificação, por mais que
não beneficie os homens, ele gera também sistemas de aprendizagem. Essas masculinidades, como elas estão sempre em disputa, eles geram um momento dos homens tentar entender o que está acontecendo, assim, né? Isso é uma grande disparidade que a gente tem na relação de mulheres e homens naquele contexto universitário, né? As mulheres chegam muito mais preparadas, primeiro porque elas são vítimas de inúmeras violências, principalmente de assédio na universidade também, e principalmente por causa do envolvimento com uma visão feminista, né? Com o envolvimento com um movimento feminista. E os homens ainda estão engatinhando nesse sistema de aprendizagem, principalmente porque as redes de homens também se tornam redes de proteção, né? Defender um amigo que foi acusado de assédio, passar o pano para o macho escroto, como os jovens dizem, mas também porque essas rodas, esses momentos de encontro, né? Aqui um dos exemplos, uma roda que eu frequentei, que teve apenas um encontro, né? Falando sobre, ela chamava masculinidades possíveis, falando um pouco sobre ser homem, elas ainda são muito pioneiras entre os alunos. Aqui um pouco falando sobre teoria e prática, né, um pouco da minha dica, assim, entre aspas, a primeira eu já falei, né, que é a pesquisa em interações na USP, e a outra, ela é um pouco uma entrevista que saiu recentemente da Heloísa Buarque de Almeida, que é a grande pesquisadora desse tema na universidade, e sempre lembrar desse tripé que ela fala, né, a gente precisa de um lugar, de instâncias que tenham momentos e ferramentas para o acolhimento das vítimas, a gente precisa de normas específicas de punição e fiscalização, mas também a gente precisa de educação, principalmente para não gerar futuros agressores, né? Sem essas três frentes, a gente não consegue virar o jogo da violência dentro dos campos, seja aqui falando, né, da minha leitura, meu lugar do campo da ECA, mas arrisco dizer de todas as universidades que a gente tem. É um pouco disso, gente, que eu tinha para falar, e aí a gente pode discutir. Tá ótimo, Gabriel. Eu já ia avisar que deu tempo mesmo, foi certinho. Então, agora, Marcelo Oliveira Júnior é o último trabalho, e aí depois a gente passa para o debate. Olá, boa tarde. Todos conseguem me ouvir? Sim. Enquanto me apresento, eu vou tentar colocar aqui a apresentação que eu preparei. Como foi dito, sou Marcelo, graduando em Letras pela Universidade Estadual do Sudeste da Bahia. Componho um grupo de pesquisa Direito, Arte e Literatura da Universidade Federal de Sergipe e o grupo de estudo Direito e Literatura da Universidade Federal de Santa Catarina. Minha pesquisa ainda é muito incipiente, estou no início ainda, mas pesquiso com a orientação da professora Miriam, da Universidade Federal de Sergipe, a literatura como um bem incompreensível, conforme apresenta Antônio Cândido em seus escritos. E hoje ele será um dos principais teóricos que planarei suas ideias. Vou estar apresentando sobre o ensino de literatura no cenário pandêmico, em analogia ao livro Hora da Estrela e o conto Listai Clandestina, da escritora Clarice Lispector. Deixa eu ver se vai aqui. Acho que vai. Só começar a apresentar aqui. Então, esse trabalho se deu diante de minha inquietação, diante o tema da live promovida pelo grupo de estudo da Universidade Federal de Alagoas, intitulada Em Tempos de Pandemia, para quem ensinar literatura, ocorrido no mês de julho, salvo engano, no mês de julho aconteceu o evento. E aí, quando eu recebi essa programação ou a apresentação do evento,
por minha amiga, que inclusive está presente aqui, Larissa, eu comecei a me indagar o porquê ensinar literatura em um cenário pandêmico, qual a importância da literatura diante de todo esse cenário. E, de imediato, eu lembrei dos escritos do Antônio Cândido, quando ele trabalha a literatura na perspectiva de um direito humano, a literatura como um bem incompreensível, um termo que ele retoma de seu colega o padre, um padre, e aí ele fala que a literatura, vista em seu sentido amplo, é uma necessidade universal de todos os seres. Não há povo que consiga viver sem entrar em uma espécie de fabulação. E aí aqui eu trabalho a literatura em seu sentido amplo, ou seja, a literatura sendo toda a criação humana com toque poético, conforme também assevera Antônio Cândido em seu escrito Direitos Humanos e Literatura. E aí, pensando sobre o porquê trabalhar a literatura, e qual a importância do trabalho da literatura, eu comecei a desenvolver duas questões, que é a necessidade que o indivíduo tem em fabular, pela fabulação, que também é apresentado por Antônio Cândido, e a literatura como dispositivo sociopolítico. E aí, a primeira, que é a necessidade de fabular, eu fiz uma analogia à obra de Clarice Lispector, A Hora da Estrela e O Conto Felicidade Clandestina, conhecido por, acredito, pela maioria que está presente. Quem ainda não leu essas obras pode estar lendo, são obras maravilhosas e bem poéticas. E aí a primeira, quando eu vou falar sobre a necessidade de fabular, a necessidade da fabulação que o indivíduo tem, que é apresentado por Cândido, eu vou tocar em relação à personagem principal da Hora da Estrela, que é Macabeia, que é natural de Alagoas, residente na cidade do Rio de Janeiro, trabalha como datilógrafa, esteticamente é franzina e é sonhadora, é muito sonhadora. E seus momentos de felizes ocorriam todas as noites, quando ela via jornais antigos de um escritório de advocacia, antes de dormir. E nesse momento que ela via esses jornais, ela fabulava, ela entrava em uma espécie de fabulação, ela imaginava como seria bom ter aqueles produtos que estavam nos jornais. E o slide acabou não passando, mas eu tinha preparado um trecho do livro onde dizia que talvez ela entrava naquela espécie de fabulação, ela buscava naquele momento nostálgico, naquele momento de fabulação, um escape para não ter dó de si mesma e não confirmar que era infeliz. Então, ela utilizava desse refúgio para poder viver. Então, ela buscava todas as noites, nesse momento, de desejar os produtos que via nos jornais e de imaginar que ela tinha esses produtos, uma maneira de fugir de sua realidade, era um escapismo de sua realidade. A mesma coisa acontecia com a garota do conto Felicidade Clandestina. Uma garota que a escritora, a Clarice, ela não dá nome, ela só diz que é uma garota, e que, apaixonada pela leitura, muito apaixonada pela leitura, apaixonadíssima pelas histórias que continham nos livros, e ela buscava nos livros, nas obras literárias, o conhecimento de mundo, um conhecimento que vai além que, ao contrário do que Macabeia buscava, que era a fabulação para escapar do mundo caótico que ela vivia. E no decorrer também vai ficar claro no livro que Macabeia
era completamente desencaixada, ela não conseguia se sentir pertencente à sociedade da época, ela estava fora do padrão, tanto de beleza quanto de todos os outros padrões impostos pela sociedade na época. E enquanto a garota do Conto Freestyle Clandestino, ela vai buscar nos livros o escapismo para conseguir entrar em um mundo novo, em um mundo que ela conseguisse perceber maiores felicidades e que ela conseguisse também encontrar um mundo ideal para ela. Ela queria conhecer o mundo, mas um mundo completamente diferente do mundo que ela já conhecia. Ela tinha essa ambição em conhecer o mundo. Ou seja, as duas personagens, elas buscam na literatura, na obra literária, uma maneira de escapar da realidade. A literatura serve como escapismo. E, em analogia com os dias atuais que estamos vivendo, a literatura, a arte como um todo, nada mais é do que um escapismo. As pessoas estão procurando, de maneira mais intensa, a arte, em especial a literatura, que é o que eu trato aqui, para tentar reorganizar sua mente. Elas buscam, na literatura, reorganizar a desordem mental causada pelo bombardeio de informações advindas dos jornais, da internet, das redes sociais. Então, elas buscam fabular, elas têm essa necessidade de fabular, assim como Macabeia, para sair do caos instalado na sociedade. Então, elas precisam desse momento de fabulação, assim como Macabeia precisava daquele momento de fabulação para recarregar suas energias e ter esperança de que tudo ficará bem, que tudo dará certo. E aí a segunda questão que eu coloco na minha pesquisa, que é a literatura como dispositivo sociopolítico. A literatura, ela traz em si o que eu vou colocar aqui como mímese, e que Platão já utilizava, e que Aristóteles resgata isso, a mímese, a representação. A literatura, ela tem esse caráter de reapresentar o mundo à nossa volta. À medida com que ela reapresenta, ela também consegue nos inserir na sociedade para vivermos dialeticamente com os problemas latentes na sociedade. Como, por exemplo, na obra A Hora da Estrela, é expresso a desigualdade social. É muito latente a desigualdade social. Assim também que é muito latente a questão do papel da mulher na sociedade. Quem era a mulher? Como a mulher era vista na sociedade daquela época. Enquanto a garota do Conto Freestyle Clandestina, ela é desenvolvida, é colocado em discussão, pode ser colocado em discussão, melhor dizendo, a questão do acesso à leitura, porque ela vai em busca de um livro com sua colega, e um livro que ela deixa claro que era extremamente fora de suas condições financeiras, ou seja, como é esse acesso à literatura, como isso se dá. Então, tendo esse caráter mimético, a literatura ela nos possibilita estar vivendo, dialogando com os problemas sociais, estar vivendo, dialogando com a sociedade. Eu vi que só faltam 5 minutos. Então, para finalizar, fica evidente que a literatura, conforme assevera Antônio Cândido, ela está sempre esteve presente na sociedade, o desejo, a necessidade dela, que é expresso desde os devaneios amorosos na janela do ônibus até a criação de mitos e lendas para explicar aquilo que parece misterioso. Atualmente está mais latente na sociedade. Atualmente as pessoas estão mais precisando, necessitando de entrar nesse universo fabulatório. Estão buscando na literatura o escapismo e estão conseguindo encontrar na literatura uma maneira de reorganizar
toda a desordem instalada não só exteriormente, mas também interno, em seu íntimo, tá? E aí, se tiver mais algumas observações, eu faço no momento que abrir para o debate. Agradeço a atenção de todos. Obrigada, Marcelo. Bom, a gente tem, então, aí, conforme previsto, né, meia hora para trocar, para conversar. Não sei como é que... Vamos ver o que surge aí de questão, de pergunta, né? Talvez a gente possa recolher alguns questionamentos, algumas colocações, e aí depois a gente vê como é que distribui o tempo de fala para as pessoas que apresentaram. Quem gostaria de começar? Só fazer um comentário na fala do Gabriel. Primeiramente, falar que eu gostei muito da apresentação de todos. Todas as apresentações foram muito potentes mesmo. Mas o Gabriel me trouxe uma questão que eu gostei bastante, porque eu publiquei no ano passado, no ano retrasado, não me lembro, um resumo expandido em um congresso internacional também lá na UF de Niterói, sobre essa mesma questão que o Gabriel trouxe. Eu fiz uma pesquisa também com o público gay, LGBT, eu também sou LGBT, e aí eu expliquei na pesquisa que o interesse de pesquisar gênero não é a minha praia, primeira mão dizendo, eu não pesquiso gênero no dia a dia, eu pesquiso fracasso escolar e adoecimento docente, mas eu estava numa mesa de bar com meu ex-namorado e uma amiga, aí passou um gay muito afeminado e usando roupas femininas. Aí essa amiga, que é cis e é hétero, falou assim, ia lá uma bicha pão com ovo. Aí eu falei, oi, como assim? Aí ela falou, não, eu não tô te ofendendo, você é gay, mas lá ele é uma bicha pão com ovo. Aí eu fui investigar esse processo, e aí eu levantei uma pesquisa dentro da própria comunidade LGBT, e aí eu consegui chegar em 3 categorias, que é o gay, o viado, que seria ali o meio termo, e a bicha pão com ovo. Então é uma pesquisa bem interessante e foi publicado nos anais do evento enfim, eu não vou fazer a apresentação do artigo que eu fiz lá no outro congresso, só para poder falar que é um tema que eu me interesso, eu conheço muito pouco, e eu trouxe várias críticas a esses elementos, me arrisquei a entrar dentro da discussão de gênero, que realmente é a discussão, mas eu quis trazer essa crítica para poder mostrar como que a própria sociedade heteronormativa classifica e estereotipa o gay dependendo da forma que ele decide se apresentar perante a sociedade. Então, tá de parabéns pelo seu trabalho aí. Só complementando, primeiro, obrigado, e também gostei muito de todas as apresentações. É interessante que, naquele contexto universitário, eu também achava que eu ia ver isso, né? Tipo, primeiro, diferenças socioeconômicas, não só entre os homens gays, mas entre os homens, no geral, né? Bissexuais e também heterossexuais em sua maioria. Mas ali era interessante que a dinâmica universitária, ela funciona mais como alianças, né? Porque tem essa coisa da validação do grupo, de como você se expõe também, né? Então, os marcadores também passam por isso, assim. Em muitos momentos, os homens heterossexuais, eles viam os homens gays como aliados. Então, tipo, você me ensina, você me educa. Quando eu, homem hétero, vou numa balada gay ou numa festa universitária da ECA, que é considerada LGBT-friendly, eu aprendo, tipo, então muitos questionaram algumas performances deles, tipo, eu parei de puxar cabelo de meninas, parei de fazer cantadas agressivas e tudo mais. Ao mesmo tempo, em outras ocasiões, esses marcadores são reforçados. Por exemplo, tem um campeonato de futebol chamado Intereca, que é um campeonato interno, e majoritariamente ele é composto por homens héteros, ou supostamente héteros, acho que é melhor dizer assim. E no ano que eu estava no campo, era o primeiro time LGBT, chamado Don't Call Me Hétero, tipo, não de hétero. E foi muito interessante, assim, tem vários marcadores. Acho que o primeiro enquanto os homens héteros, ou supostamente héteros,
falavam sobre, eu jogo bem, eles fizeram um canal como se fosse um Globo Esporte interno, que falava dos jogadores. Os homens gays falavam, tipo, de pegação, de drogas, de, tipo, a gente vai lá pra zoar, tipo, um pouco disso, assim. Então, também, ao mesmo tempo, aquele não era um lugar deles, e tinha esse embate para até onde os homens héteros deixavam os homens gays ocupar. Outra coisa também muito interessante é tipo, como eu vou falar isso, esse apagamento das singularidades, né? Então ele se identificava enquanto time LGBT, mas era composto só por homens cis, brancos, e eram do time masculino. E também supunha que nos outros tantos times não tinham nenhum LGBT, né? Acho que esse é o ponto principal. Mas enfim, acho que era isso. Já me alonguei demais também. Parabéns mesmo. O que mais, gente? Quem quer trazer questões, colocações? Bom, enquanto vocês vão pensando, eu queria só fazer uma pergunta para Daniela e para Glória. Eu fiquei curiosa, e aí eu não sei se eu, também com essa coisa de estar aqui atenta ao tempo, se eu perdi essa informação, mas queria ouvir vocês um pouco mais, porque vocês foram falando de uma prática que me pareceu assim mais feita por coletivos, né? Por uma coisa mais auto-organizada. Então, eu queria entender um pouco melhor de vocês, assim, como é que vocês observam como é que é o posicionamento institucional da universidade, né? Então, em relação a essas atividades, se vocês sentem assim que tem uma acolhida, um lugar mesmo, né, institucional para essa discussão e para os debates e tal, e também se vocês observam parcerias assim entre o corpo docente e o corpo discente nessas discussões. Fiquei curiosa de ouvir. E aí, se mais alguém tiver perguntas e quiser colocar. Você quer responder, Dani? Acho que a gente pode responder em conjunto, né? Então, nosso campus ele é composto por 5 cursos aqui, né? A gente tem fisioterapia, engenharia de energia, engenharia da computação, medicina e tecnologia da informação. Então, institucionalmente, o grupo era para trazer mais o debate para a instituição reconhecer que os casos de assédio, eles aconteciam dentro da universidade e que eles eram, de uma forma, negligenciados, né? E acho que o setor de apoio estudante que a gente citou na nossa apresentação, ele veio para dar um apoio, tentar deixar isso mais institucional, né? Que tem um apoio da instituição. Que esse setor, ele é composto por uma psicóloga da universidade, né? Uma pedagoga. Uma pedagoga. E 1 ou 2 assistentes sociais. Isso. E daí... Pode falar agora. É que no começo, a gente falou sobre a negligência institucional porque ninguém fazia absolutamente nada sobre os assuntos. Tanto que o setor de apoio, lá no começo, ele não existia. Ele é relativamente novo na universidade. Então, esse setor só ajudou a gente a formar esse projeto porque, sendo sincera, porque as servidoras que participavam desse setor, elas eram novas e tinham uma mentalidade diferente. Mas quem estava lá antes nem reparava na existência dessas questões. Então, a gente acabou tendo que aproveitar a oportunidade para estrear esse grupo.
E sobre a questão dos professores, né, como a gente é um campus meio dividido entre humanas e biológicas, entre exatas e biológicas, então a gente tem um apoio mais de professores da área das biológicas, né, que a gente tem uma liga de saúde coletiva aqui dentro da universidade, uma escola também, e junto com eles a gente tenta fazer eventos, né, promover eventos ou discussões, né, junto com esses professores que vêm para dar apoio, mas é bem difícil o debate perante os outros professores da área de exatas, por exemplo, dentro da engenharia é bem difícil, eles são bem conservadores, muito, e deixa eu ver aqui, e a gente tem aqui também um conselho da unidade, né, que é onde questões mais burocráticas da universidade passam, né, a gente tem representação estudantil e a gente tenta trazer também tipo, debater essas questões dentro também dessas reuniões, né, que acontecem. E então eu vou dizer que é bem difícil o apoio dos professores e da instituição, mas tem alguns sim que ajudam. Dá para apontar nos dedos os que ajudam, mas eles existem. O grupo, a gente bastante. Isso, o grupo é mais tocado pelos estudantes. Não sei se ficou claro. Sim, tá ótimo. Obrigada. Imagina. Até eu gostaria de saber um pouco mais das meninas que apresentaram começo o grupo, né? Que eu queria saber mais como é que acontece né, com as crianças o debate, eu não sei, não ficou muito claro para mim, eu queria ver como acontece isso melhor aí, né? Porque a gente é uma troca, né? Tipo, a gente tem uma realidade diferente aqui na nossa universidade, e eu não sei como é que é aí com vocês, né? Quer falar, Gabi? Quer começar? Acho que para contar um pouco do que é em sala de aula, né, a gente teve também pouco tempo, é muita coisa. As oficinas têm muitos detalhes, têm muitas nuances, tem muitas, enfim, versões, então realmente acho que a gente precisava de um tempinho a mais para falar melhor, né? Então eu não entendi exatamente qual detalhe, assim, você ficou mais curiosa, mas vou dar uma explicada melhor no geral. Da oficina Pessoas e Coisas e do entrevista com personagem, né? Na verdade, esse tempo de debate no final sempre é uma questão, porque é isso, eu acho que falar do cotidiano escolar tem tudo a ver com falar de imprevisto, né? Né, quem já esteve no chão de escola mesmo, sabe como é complexo, tem muitos imprevistos mesmo, e esse tempo do final com crianças é uma coisa que a gente vai tentando, assim, cultivar, colocar, né, para poder fazer as amarrações, né, do que acontecer, para poder conversar um pouco, mas também com todo um cuidado de seguir fazendo isso ao longo da oficina, né, a gente vai pontuando, a gente vai botando questionamentos, a gente vai provocando certas, né, os alunos e alunas ali nas dinâmicas, enfim, então tem essa troca já. E no momento pós-dinâmica, por exemplo, no Pessoas e Coisas, né, a gente faz essa provocação toda que eu expliquei no início, né, de grupo de pessoas tratar o outro grupo como coisas e essa coisa toda, enfim. E aí depois a gente para e fala, olha, agora o que vocês acharam? Como foi ser tratado como coisa? Como foi ser, né, como foi ser pessoa? O que vocês preferem? O que vocês querem, né? Falar sobre o que foi, o que vocês sentiram, assim, enfim. E aí a gente vai provocando e tenta fazer essa roda após a parte mais física, né? Que normalmente tem todo aquele caos, assim, né? Na sala de aula, que já é uma quebra muito, muito grande, muito legal, né? Naquela coisa mais enrijecida, né? Da instituição escolar, enfim. E depois a gente vai
e vai tentando fazer pontuações. A gente vai devolvendo um pouco do que a gente escutou durante as oficinas, né? Por exemplo, a gente viu no momento de pessoas e coisas assim, alguém do grupo de coisas se esconder na hora que ia ficar sujeito ali à intervenção das pessoas, né? Então, a gente depois trouxe, né, devolveu para essa menina que se escondeu, tipo, não, falei, mas o que você está fazendo? Você não quer ser feita de coisa? Como é que é isso? E aí a gente vai pontuando depois, na medida, vai estimulando as pessoas a trocarem a experiência, né? Enfim, por exemplo, e aí isso vai, é assim que a gente vai trocando depois. Não sei se você, Daniela, né, estava pensando em perguntar mais sobre dificuldades disso, você falou um pouco do contexto da sua universidade. O que você acha, assim, que é diferente, que seria difícil de falar sobre isso? Acho que era um pouco mais por aí que você... Eu queria saber mesmo mais como era a troca mesmo com as crianças, que não tinha ficado muito claro para mim no começo da apresentação de vocês. Talvez eu tinha perdi quando vocês explicaram. Mas era isso mesmo. Obrigada. Só para complementar um pouco a fala da Gabi também, e aí é isso, né? Eu falo do lugar dos relatórios e não da minha própria experiência de campo, mas que eu acho que também é muito importante, até porque eu achei que foi muito possível ter o acesso a esse campo, mesmo não tendo sido um acesso físico, né? Eu tive uma afetação muito grande também pela leitura. E eu acho que essa questão da troca final com os alunos, e principalmente de uma troca implicada, né, da gente estar sabendo como conduzir aquela situação, ela também tem tudo a ver com a proposta da oficina, né, e de discutir violência, porque a gente tem que saber como conduzir esse espaço de fazer o aluno se ouvir, ter essa reflexão, quase que uma escuta terapêutica, né, da nossa parte para eles, mas não no sentido literal da palavra, de tomar esses certos cuidados para que essas oficinas elas também não virem uma reprodução de violência dentro de sala de aula, né? Porque os ânimos às vezes se exaltam, crianças são crianças, e essa oficina de pessoas e coisas, o que eu notei muito nos relatórios é isso, né, que surgia uma espontaneidade corpórea muito grande da parte dos alunos, né? Então eles se jogavam no chão, eles se arrastavam, a questão do corpo, né, e de ir contra essa disciplinarização do dia a dia do ambiente escolar, em que os corpos estão sempre em repouso, sentados e olhando para o quadro, isso entra muito em jogo, mas que é isso, a gente tem que saber lidar, né, para que isso tenha um propósito no final, e eu acho que é aí que entra a troca e a importância de ter esse diálogo com os alunos. Em uma dos relatórios, tem uma fala de uma criança que ela fala: isso era para ser antiviolência, mas está muito violento, alguma coisa assim. Eu não lembro ao certo quais foram as palavras, que foi em uma das vezes que a oficina de pessoas e coisas ela ficou um pouco mais intensa. E de como que a violência ela é algo que é isso, né? A gente está aí ainda discutindo e analisando, investigando, mas que só da palavra violência ele já está presente no nome da oficina, o que isso dispara nos alunos, né? E o que isso disparou quando ocorreu a oficina de pessoas e coisas, e os ânimos ficaram um pouco mais aflorados, né? E, enfim, acho que é isso que eu queria complementar. Tá ótimo. Obrigada, meninas. Temos mais questões? Não? É mais difícil, né, assim, fazer essa troca sem a coisa de estar todo mundo junto, né, olho no olho, na presença, enfim.
Até para poder perceber outras coisas que também não estão só no que é falado pela tela, né? Mas, bom, se mais ninguém tiver nenhuma questão, nenhuma pergunta, acho que a gente pode encaminhar para o encerramento. O Amanda, só para não passar em branco, eu sou orientando da Fernanda Esfran e ela te mandou um beijo. Vou estar falando de você. Ia perguntar mesmo se ela é sua orientadora. Manda outro beijo para ela. Mas... Eu comentei com ela que eu estaria aqui hoje, aí ela te mandou um beijão. Legal, bacana. Manda um beijo grande para ela. Tá, joia. Então, gente, se mais ninguém tiver nenhuma colocação, não sei, Rafaela, o que você acha? Como é que está sendo o fechamento das atividades? Não sei se a Rafaela está por aí ainda. Bom, eu não sei se tem alguma burocracia, algum protocolo para a gente encerrar. Acho que não. Pelo menos não li nada sobre nas orientações. Então, acho que podemos fechar a sessão. Por mim, de boa. Beleza. Tá bom, gente. Queria agradecer a todo mundo que apresentou os trabalhos. E bom, que a gente possa se encontrar em outros momentos, acadêmicos ou não. Tá? Uma boa tarde para todo mundo. Beijo grande para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigada. Tchau.